Esse evento tem o intuito também de fazer uma carta, documento de eventualmente algumas propostas, de algumas divergências, eventualmente, ou algo que ser proposto no Senado. Então, eu peço aos nossos palestrantes que façam suas considerações finais e apontem para que o nosso professor Pedro Germano tome nota e que a gente formule esse documento do que, além das considerações finais, do que entendem que, nesse texto que foi aprovado na Câmara Federal, entende que possa ser alterado no Senado Federal. Então, eu gostaria que fizesse as considerações, em seguida de fizesse esse apontamento na visão de vocês. Tá? Vou passar primeiro aqui para o nosso querido Dr. Fernando Mobella, em seguida para o Dr. Pedro Adame. Bom, antes de mais nada, eu queria cumprimentar o professor Dr. Pedro, meu amigo Pedro, pela brilhante apresentação e dizer que, na verdade, na maior parte das questões que foram colocadas aqui, elas se revelam em inquietações, preocupações com o futuro que nós também temos, a administração tributária também tem, todos temos. Até pelo processo legislativo, se vocês pensarem bem, nós não poderíamos colocar na Constituição, uma Constituição cheia já de garantias nesse momento, tendo em vista que a Constituição não se presta para isso. Porque está tendo críticas exatamente se a legislação que está sendo colocada na PEC é complexa, é exaustiva. É. Mas, porém, se fosse colocar todas essas ressalvas e questões, nós teríamos 90 páginas, 100 páginas. Então, é o futuro, é o mesmo Congresso Nacional que vai dispor, e aí a questão é política, né, de formação de maiorias, é menor que a maioria absoluta, evidentemente não é uma garantia de quem está resistindo, né, mas a reforma tributária cumpriu o seu papel. Agora também tem restrições, a casualização, né, de colocação de exceções, e aí quando você coloca o serviço de saúde, evidentemente, se abre uma porta para que você discuta o que é, até onde vai atingir, vai ter litígio, evidente vai ter litígio. É por isso que, quando a gente chama valor adicionado, e os melhores IVAs, vou citar 2, Nova Zelândia e Austrália, procuram com pouquíssimas exceções, alíquota única, pouquíssimo. Por quê? Porque é o valor adicionado. Cada pessoa que agregar um valor vai pagar naquele montante, e, na verdade, dentro da cadeia, quem vai pagar ao final é o consumidor final. Nós vamos ter neutralidade. Independente do que eu consumir onerosamente, eu vou ter a mesma participação. Onde é que eu ressalvo o pequeno? O pequeno eu ressalvo de 2 formas. Primeiro, reforma tributária da renda. Aí eu posso fazer isso. Segundo, cashback. E terceiro, que está preservado aqui, que é o Simples Nacional e o MEI, né? Aquele pequena, nem micro, pequena empresa é MEI. Então, se você preservar o MEI, ele não vai recolher nada, só título, um percentualzinho para o INSS, para a cobertura da Previdência Social, né? Então, nós temos que ver esse aspecto relativo a isso, né? E depois, a questão da centralização administrativa parece complexo, e porque os estados e municípios, os estados estão lá 27, 14 e 13, se não me engano, né? Questão de quem vai comandar como, qual é o critério, é questão política. A mim, como administração tributária, nem aos senhores, né? Que cabe dizer, é a vontade política que vai se manifestar. Também, com respeito aos municípios, a representação através das entidades. Só tem esse jeito de resolver, não tem 5.600, não tem como colocar lá dentro. Então, vai lá, Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios, né, que estão em polos antagônicos hoje, mas vão ter que consertar para depois apresentar no futuro, vão apresentar o Conselho Federativo. E mais, o Conselho Federativo foi feito por uma razão precípua. Poderia ter sido a União, como é na Índia, que é o chamado barquinho, que a União recebe e repassa lá para os entes subnacionais. Por que não se fez isso? Exatamente pela desconfiança. Por que não se deixou para os estados? Exatamente a desconfiança. Vide o caso de Minas Gerais, que reteve lá o Fundo de Participação dos Municípios, estava em crise. Foi uma coisa inédita, né? Mas aconteceu. Então, o que vai acontecer? Algo análogo com o Simples Nacional. Na sistemática do que entra, vai na rede bancária, e depois vai ser repartido aquilo que já for líquido, aquilo que for lá, o IBS que for lá para o destinatário final, porque o outro tem uma compensação de débito e crédito. E mais ainda, também lá dentro, quando você vai fazer essa retenção pelo Conselho, já retira a questão
do Fundo de Participação de Municípios. Tá? Então me parece, e alguns acertos que vão, e qualificações que vão ser realizados pelo Senado Federal. O Senado Federal, Casa Federativa, né, vai verificar de que modo ele pode melhorar essa questão do Conselho Federativo. E me oportuniza a dizer que uma das razões, a legislação velha, eu concordo, já é testado. Se ela é boa, se ela é ruim, ela levou 40 anos, 50 anos se discutindo, mas, ao fim e ao cabo, você já tem os conceitos definidos, porque o STF já decidiu, o STJ já decidiu, tudo bem. Mas, inerentemente, essa contradição de base, essa diferenciação de bases, diferente do que a da proposta está sendo colocada agora, ela leva a eternos e dinâmicos problemas existenciais, porque os negócios evoluem. Os senhores sabem que hoje tem um carro que vai ser carro elétrico de uma determinada marca aí, de empresa, que não vai ser importado o carro. Ele vai ser importado, mas vai ser importado para ser vendido apenas na condição de assinatura. Ou seja, hoje você não adquire mais o automóvel. Hoje você assina o teu bem por 2 ou 3 anos. Né? E então, você tem... Como é que é a tributação que você faz? ICMS você não cobra, porque não é uma compra e venda naquele momento para o consumidor final. ISS você não cobra porque aluguel não é serviço. Aí sobe o quê? Então, se você tiver valor adicionado, tanto faz de que maneira for, é um direito que você está vendendo, é um intangível, é uma operação onerosa, vai incidir tributo sobre valor adicionado. De preferência, se fosse uma alíquota única, sem exceções. Mas, como já disse, o deputado Lira colocou de maneira muito clara, vai ser aprovada a reforma tributária possível, com as suas imperfeições, com seus problemas políticos, seus acertos políticos, porque é lá que vai se decidir. Afinal, lá é a casa do povo. Tá? Muito obrigado. Acho que era isso que eu queria falar. As suas considerações sobre eventuais propostas de alteração no Senado, quais seriam, se apontaria? De forma objetiva. Veja bem, ninguém tem... É um risco muito grande, né? A gente dizia, daqui a pouco o Mombé disse que o Senado vai para tal... O Eduardo Braga vai me chamar lá, vai ficar com a porta fechada lá. Então, não tem problema. Não, mas veja bem, o que a imprensa está dizendo, Eduardo Braga, a questão federativa vai ser alterada. O Conselho Federativo é condição sine qua non. Segunda coisa que está afirmada, a questão das exceções. Ele gostaria de ter menos exceções. Não sei se vai conseguir. No Brasil, a gente diz que tributação é teto e isenção é piso, né? É isso. Ou seja, tudo que você dá, depois para tirar, é um inferno. Não tira mais. Tá? Agora, se o Senado e a Câmara chegarem num concerto, isso vai ser bom, porque eles vão ter que se reunir, porque, graças a Deus, a reforma da Constituição prevê a avaliação pelas duas casas de maneira afirmativa, ou seja, não tem primazia da Câmara, nesse caso, como instância revisora, não é? É como casa revisora, vão ter que chegar num acordo para saber o que ao fim e ao cabo vai sair no texto final. Tá? Obrigado, Fernando. Eu sei, não quero colocar em mais lençóis, não, mas eu sei que a proposta tem sido eventuais alterações seria o que o ministro Haddad tem se pronunciado publicamente. Doutor Pedro, por favor, suas considerações e sua ponderação acerca do que mudaria. Eu costumo dizer, Clérison, em aula, que os meus alunos, eu sempre digo que eu não dou respostas, né? Eu coloco os problemas e deixo. Então, tem um ditado, que eu até já virei figurinha do WhatsApp para meus alunos, que a gente tem que pensar. Então, assim, quando eles me fazem a sua opinião, professor, eu digo, olha, tem uma fila do pão, aí a fila do pão tem um monte de gente, aí do lado tem um mendigo, que tem um cachorro e tem uma pomba. A minha opinião está atrás da pomba, ela não serve de muita coisa. Tá? Então, aqui eu concordo 100% com o meu amigo Fernando Mombelli, que essa é uma questão política e ela vai ser decidida politicamente, independentemente do que o Pedro Adame diga. Se eu for obrigado a dizer para contribuir, o que eu diria é o seguinte, essa é uma reforma da tributação sobre o consumo. Depois a gente vai ter outra briga, que é a tributação da renda, e as suas infindáveis quase exceções, isenções e desigualdades, enfim, tudo aquilo que a gente conhece sobre a tributação da renda. Mas parece que a PEC ganharia muito se ela ficasse concretamente apenas nos tributos sobre o consumo
e não quisesse resolver os problemas do direito tributário brasileiro nesse momento. Por exemplo, incluindo novos princípios. Não parece ser relevante que tenha isso numa PEC nesse momento. Que ela se preocupasse concretamente em, de alguma maneira, limitar o imposto seletivo. Isso talvez fosse relevante. Dizer sobre o que vai incidir, se vai ter alíquota máxima. E me parece muito, muito arriscado dar um poder de tributar num imposto seletivo para proteger meio ambiente e saúde, sem que haja nenhuma materialidade. E terceiro, de novo, sendo obrigado, talvez repensar por completo o Conselho Federativo e alguma forma de representação dos municípios. Isso me parece ser bastante relevante. Sob pena de a gente ter problemas de repasse, que a gente não sabe qual vai ser a arquitetura usada, e sob pena de a gente punir ainda mais os pequenos municípios do país, especialmente aqueles em áreas mais afastadas, que não têm força política, que não têm população, que não têm território, que não têm recursos, e que vão ficar à mercê, então, de repasses, em uma estrutura na qual eles não têm nenhuma influência. Essas seriam, então, as minhas considerações. Muito obrigado. Então, pessoal, esse foi nosso painel, Reforma Tributária, Novo Arcabouço Fiscal e Administração Tributária.